Salve, salve tropinha, meu nome é Vitor Hugo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Bandeja Cartola FC. Já chegue metralhando o like da sua timeline, do seu computador, do seu notebook. Compartilhe o link aí com o crush, com o paquera, com o vovô, com a vovó. Havíamos falado para vocês, se alcançarmos 150 inscritos no nosso canal, 200 views no último vídeo, que nós iríamos trazer para vocês o nosso time principal. E o nosso time principal foi um estouro. Fizemos 124,19 pontos. Já estamos com 2.323,36 pontos aí na classificação geral. Uma pontuação para ficar na história. Fizemos praticamente o triplo da média, tropinha. E no vídeo de hoje nós vamos partilhar com vocês quais foram as estratégias usadas para nós montarmos o nosso time na última rodada. Eu tenho certeza absoluta que essa partilha vai agregar por demais na formação do time de vocês. E vamos trazer um time também de bons e baratos. Tudo isso e muito mais após a vinheta. They say, oh my God, I see the way you shine. Antes de nós partilharmos com vocês as estratégias adotadas para a definição do nosso time na 33ª rodada, nós vamos falar para vocês do nosso time bons e barato, que foi o time que nós trouxemos para vocês no vídeo. O nosso time fez 80,97 pontos, valorizou 11,69 cartoletas. Um time nosso mandou super bem. Estávamos com Everton Ribeiro, com Pedro Henrique, o zagueirão do Atlético Paranaense, que conseguiu segurar o SG, com Patrick, com Gabigol. Vale ressaltar, tropinha, que nós falamos para vocês sobre o Nenê, que havia possibilidade dele marcar um golzinho de pênalti, de falta, enfim, o Nenê pontou super bem. Agora, tropinha, vamos lá no nosso time principal da rodada passada. Este é o nosso time, tropinha, e vamos começar pelo goleiro, pelo Wilson. Enfim, tropinha, quando nós passamos para vocês os confrontos, analisando a rodada anterior, nós falamos sobre o Wilson, que havia possibilidade dele bater um pênalti. Por quê? Nos anos anteriores, o Wilson ele era cobrador de pênalti da equipe do Curitiba. Pois bem, o Wilson mitou, fez mais de 16 pontos. Enfim, os cartoleiros eles estavam com o Hugo. Aí saiu a lista dos relacionados no jogo do Flamengo contra a equipe do Sport. Aí a galera foi lá e sacou o Hugo. Uns colocaram o Richard, outro o Everson, enfim. Aí saiu outra notícia, que o Jean iria para o jogo, que a equipe do Atlético Goianiense pagaria a multa para o São Paulo. E a galera foi e escalou o Jean. Só que o pessoal se esqueceu que o São Paulo é uma equipe que dificilmente mita os goleiros das equipes adversárias. Se eu não me engano, essa temporada o São Paulo mitou 3 goleiros, sendo que o Tadeu foi o que mais fez pontos. O Tadeu ele fez em torno de 9 pontos, se eu não me engano, foi um jogo no Morumbi. Enfim, optamos pelo Wilson, nos demos super bem. O outro zagueiro que estava no nosso time, que pontou também super bem, foi o Gustavo Henrique. Ele fez 7,20 aí. Colocamos o Gustavo Henrique porque estávamos com um feeling muito bom, que ele pudesse segurar o SG e pelo seu poder ofensivo. Por isso que optamos pelo Gustavo Henrique. Estávamos também na zaga com o Nino. Por que colocamos o Nino? Diversos motivos. O primeiro, para cercarmos os nossos adversários, porque a maioria da galera aí iriam com defensores da equipe do Fluminense. Então era necessário que nós tivéssemos pelo menos uma peça da equipe do Fluminense, porque vocês podem ver aqui, nós não estamos com nem um defensor, né, da equipe do Atlético Mineiro. Pois bem, colocamos o Nino por esse motivo, colocamos o Nino por ele sempre roubar bolas. Quando o Fluminense perde o SG, o Nino ele pontua bem, e pelo seu poder ofensivo, e o Nino fez aí, olha, 16,20
40 pontos, colocamos o Reinaldo no nosso time, estávamos com um feeling muito bom de que o Reinaldo marcaria um golzinho de pênalti e que o São Paulo iria segurar o SG. O São Paulo não segurou o SG, não saiu um gol de pênalti, mas saiu um golaço do Reinaldo que nos rendeu 8,10 aí, a pontuação dele. Felipe Luiz, estávamos com um feeling muito bom de que o Felipe Luiz iria fazer uma pontuação bacana. Acreditávamos que o Flamengo seguraria o SG. O Felipe Luiz fez 5,80 pontos aí, uma pontuação, né, razoavelmente abaixo, porque segurou o SG. Enfim, mas entregou uma pontuação para nós considerável. E o Felipe Luiz também, tropinha, vale ressaltar, ele rouba muitas bolas. Vamos lá para o meio campo. Johan, né? Não é novidade, estava entre os mais escalados. A gente sempre monta o nosso time aqui com características de um time ofensivo e um time ousado também, podemos dizer para vocês assim, a palavra certa, não é um time ofensivo, não é um time ousado. Pode ver que a gente sempre foge de bastante jogadores aí, mas enfim, o Johan era unanimidade. Então, por isso que ele estava no nosso time, assim como o Arrascaeta. O Arrascaeta sempre vai estar no nosso time, por quê? O Arrascaeta, ao meu ver, ele é o único meia que estoura na pontuação mesmo. Ele faz 12, ele faz 15 pontos. Se você não tiver o Arrascaeta nessa rodada, você fica para trás. Então, o Arrascaeta sempre vai estar presente no nosso time. Colocamos o Patrick aqui, Trapinha. Por quê? Porque a galera estava com Vina. E o Atlético Paranaense, ele é um time que tem sofrido pouquíssimos gols. E o Vina, ele pontua bem com, com scouts decisivos, com gols, com assistências. E a gente, né, para ousar um pouquinho, vamos colocar o Patrick, porque a equipe do Red Bull Bragantino cede bastante desarmes. Colocamos o Patrick, ele marcou um gol, bola na trave. Se não fosse o amarelo, era para ele ter feito aí mais de 11 pontos. Beleza, nos rendeu uma pontuação bacana. Claudinho no nosso time, né? Sendo ousado, como sempre, nós aqui. A galera estaria com o Yuri Alberto e estaria com o Cano e com o Luciano. Por que optamos pelo Claudinho? Primeiro, pela fase dele. Segunda, o Claudinho ia ter o pênalti ao seu favor. Ficamos até com medo, né? Porque pensamos, bom, o Abelão pode colocar alguém na cola do Claudinho. Que nada, não colocou ninguém. O Claudinho quase deu uma assistência, o Loma foi muito bem. Enfim, Claudinho rendeu para nós uma pontuação melhor que a do Yuri Alberto, melhor que a do Luciano. No nosso time, Bruno Henrique no nosso time também, dobradinha que deu super certo. Bruno Henrique estava no nosso time, 7,60. E o nosso capitão aqui, olha, o Gabigol, que se não fosse os gols, né, desperdiçado, ele teria feito uma pontuação bem mais bacana. E o nosso técnico, apostamos tudo no Flamengo, foi o Rogério Ceni, e nós fizemos aí, tropinha, incríveis 124,19 pontos. Tropa, agora vamos trazer para vocês o nosso time bons e baratos e aquelas dicas na bandeja. Tropinha, agora o nosso time de bons e baratos, dicas para vocês na bandeja aí. Antes disso, quero falar para vocês que se nós alcançarmos 180 inscritos, aumentou um pouquinho, e se tivermos 150 views, olha só, diminuiu 50 views, nós vamos trazer para vocês o nosso time principal. Caso vocês queiram alguma dica extra, chame a gente lá pelo nosso Instagram, lá no direct, ou chame a gente no nosso grupo de WhatsApp lá, que nós vamos partilhar com vocês aí, a gente vai poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Bora lá, tropinha, vamos vender todo o nosso time aqui. O vídeo tá ficando longo, tropinha. Vendendo o nosso time. Bom, vendemos aqui. Para o gol, temos 3 opções aí de jogadores bons e baratos. O primeiro é o Jean, bem desvalorizado. O Jean custando 10,24 cartolitas. Ele precisa estar fazendo 2,30 pontos aí para começar a valorizar. Outro jogador é o goleirão Tadeu. E o Tadeu, tropa, vai enfrentar, né, o ataque do Galo. E o Galo sempre imita os goleiros. Prova disso é o Felipe Alves. Pode dar errado, mas o Tadeu vem super desvalorizado. Menos 0,60 ele já começa a valorizar. E a outra
dica para vocês aí no gol é o goleiro Vanderlei do Grêmio. Aí já é uma aposta também, como posso dizer para vocês aí, tanto ousada como o Tadeu, né, e como o Jean, só jogadores ousados para vocês aí atrás. Vai enfrentar o Santos vai vir mordido após, né, como posso dizer para vocês, após a perda do título. Enfim, tropinha, o Vanderlei custando 6,19 e precisando fazer aí, ó, menos 2,90 pontos aí, ou seja, ele negativando, ele já começa a valorizar e o nosso goleiro vai ser o Tadeu. Para a zaga, tropinha, temos o David Duarte, ou Davi Duarte, o zagueirão da equipe do Goiás. Ele é um zagueiro que sempre costuma pontuar mesmo perdendo o SG. Vamos ver aqui, ó, a última pontuação dele é menos 0,40. Mas olha só as pontuações dele aqui, que bacana, olha. Sempre perdendo SG, sempre pontuando bem. E ele vem desvalorizado, viu, tropa? 0,50 ele já começa a valorizar. Uma outra opção para a zaga de bons e barato é o zagueiro Paulão. O Curitiba, se eu não me engano, vem de 3 jogos aí que vem empatando, né? Vem só de empates, né? Só vem de empate só. Então o Paulão aí é uma boa. Se ele negativar, se ele fazer menos 2,20, o Paulão já começa a valorizar. O Paulão em 25 jogos tem 26 desarmes. Ou seja, se perder o SG e ele fazer pelo menos um desarme, ele já vai valorizar a tropa. Outra sugestão para a zaga é o zagueirão Rodrigues do Grêmio. Olha aqui o Rodrigues, ele também vem desvalorizado. O Rodrigues não pontuando nada, ele já vai render algumas cartoletas para vocês. 17 jogos, 13 desarmes. Não desarma muito, só que pode ser que agora vai, né? E a outra sugestão para a zaga é o líder do Red Bull Bragantino. Se ele fazer 2,60, ele já começa a se valorizar. E nós vamos optar aqui pelo Paulão, do Fortaleza. Vamos comprar o Paulão aqui, que ele vem super, hiper, mega desvalorizado. E outro zagueirão aqui do Goiás, o David Duarte, né? Pensando em roubadas de bola para ele render alguns pontos aqui. Então, dobradinha do Goiás. Tropinha, não esqueçam de deixarem like todas as vezes que vocês apertam um joinha. O YouTube reconhece que o vídeo é de qualidade e automaticamente o vídeo alcança mais pessoas, tropinha. Por isso nós precisamos muito de vocês. Não gostaram do vídeo? Sem problema nenhum, aperte o dislike, comente aí, compartilhe o vídeo, ajude a gente, tropinha. Vamos lá para as laterais. O primeiro nome aqui, olha, que nós sugerimos para vocês é o Fábio Santos, o lateral do Corinthians. O Corinthians vai enfrentar o Ceará dentro de casa. Lembrando que o Ceará é um time que tem uma campanha muito boa fora de casa, é um dos melhores visitantes. Então o Corinthians pode levar um gol. E o Fábio Santos tem pênalti ao seu favor e vem muito desvalorizado. Se ele pontuar 2,40, ele já começa a valorizar. Um outro lateral desvalorizado que pode render uma pontuação bacana é o Moisés, da equipe do Internacional. O Moisés em 22 jogos ele tem 51 desarmes e a equipe do Furacão cede muito desarmes para o lateral esquerdo. Lembrando que o Moisés é para desarmes, não é para SG. Se o SG vir, ótimo. Mais um outro nome aí para vocês, tropinha, para as laterais. É o lateral aí, ó, da equipe do Red Bull Bragantino, e o Edmar. O Edmar ele vem bem desvalorizado. O Edmar, se ele fizer 2 pontos, ele já começa a valorizar. E você colocando o Edmar, você vai estar cercando o seu sistema defensivo aí, porque muitos cartoleiros da sua liga aí vão com o Liger ou com o Léo Ortiz, zagueiros da equipe do Red Bull Bragantino. Um outro lateral aí para vocês é o lateral Felipe Jonathan do Santos. Escalando o Felipe Jonathan também para desarmes, tá bom, tropinha? Olha só o Felipe Jonathan, 28 jogos, 88 desarmes aí, 2 gols, uma assistência. Nós vamos ficar com o Felipe Jonathan, pensando em desarmes, e vamos ficar com
O Moisés também pensando em desarmes, tropinha. Vamos lá para o meio-campo. Para o meio-campo, temos 6 nomes aí, tropinha. O Vina, o meio-campista aí, ó, né? Sensação da temporada, tem uma média absurda. O Vina, ele vem bem desvalorizado. Se ele fazer 5,60 pontos, ele já começa a pontuar bem abaixo da média dele. Outro meio-campista, Matheus Vital. Matheus Vital, ele não está mais aqui, tropinha. Quando eu fiz, né, a colinha, ele estava provável, ele não está mais provável, mas vamos ver aqui, ó. Matheus Vital, ele está em dúvida. Olha os scouts dele. 13 jogos, 3 gols, 7 desarmes. Ele marcou mais gol, viu, tropinha? É porque os jogos não valeu para o Cartola. Matheus Vital também é um nome interessante. Outro meio-campista que está desvalorizado e é uma aposta é o Jair, da equipe do Atlético Mineiro. Olha só, ele já marcou 2 gols, 2 assistências, 50 desarmes. E a equipe do Goiás cede muito pontos para o volante. O outro meio campo é o Fernando Sobral, também da equipe do Ceará. Bem desvalorizado o Sobral. O Sobral, ele é monstro em desarmes. Olha só, 105 desarmes, 2 gols, 3 assistências. E o Fernando Sobral, se ele fizer 3,40, ele já começa a valorizar. Outro meio campo que vem desvalorizado é o gringo, né? O argentino, o hermano da equipe do Vasco da Gama. Vamos ver aqui, olha. Apareceu Benítez, olha só. 47 desarmes, 1 gol, 2 assistências em 2 jogos aí. Ele vem bem desvalorizado. Se ele fizer 1,30 já começa a valorizar. E o outro meio-campista é o Nicão. Nicão aqui da equipe do Furacão. Vamos ver os scouts do Nicão. 20 jogos, 1 gol, 3 assistências. Olha, o Nicão, ele é batedor de pênalti da equipe do Furacão. Devido a todas essas polêmicas aí, eu acho que vai sair um pênalti para a equipe do Furacão. E eu acho que o Marcelo Lomba não vai defender, tropa. Ou seja, como nós estamos indo com o Moisés, nós não vamos com o Nicão. Os nossos meio-campistas vão ser o Vina. Vamos colocar o Fernando Sobral fazendo uma dobradinha e vamos colocar o Jair, o volantão aí, ó, da equipe do Atlético Mineiro. Bora lá, tropinha, para o ataque. Para o ataque nós temos Claudinho, dispensa apresentações, né? Vou falar rapidinho agora para que o vídeo não venha se alongar mais ainda, mas tropinha, é o seguinte, é um vídeo de qualidade, é um vídeo que tem tudo para agregar na formação do time de vocês. Claudinho bem desvalorizado. Renato Kaiser jogando dentro de casa aí contra a equipe do Internacional, ele vem desvalorizado também, o Renato Kaiser. Eu tinha sugerido o Soteldo, só que o Soteldo não vai enfrentar o Grêmio assim como o Marinho, então o Soteldo não indico para vocês, eu indico o Ítalo caso vocês queiram um centroavante aí. Yuri Alberto da equipe do Internacional. Yuri Alberto vem numa fase muito boa, olha aqui, ele também vem desvalorizado. O Yuri Alberto, minha internet tá um pouquinho lenta, tropinha. Já vou passar pro Savarino aqui já, ó. Savarino também é um outro nome que vem desvalorizado. Lembrando que bola parada do Galo é com o Savarino. 24 jogos, 4 gols, 5 assistências, 10 desarmes. Olha só as médias aí do Savarino, a pontuação dele. E uma aposta, Juan Ramírez, né, o gringo da equipe do Bahia. Ele caiu um pouquinho de produção, mas olha só as rodadas, né, atrás, né, anteriores aí, uma média bem bacana. Bom, nós vamos optar no nosso ataque aqui, tropinha, pelo Claudinho, unânime, né? A maioria da galera vai estar com ele aí. A gente vai colocar o Savarino. Savarino pensando no escanteio, né? Pensando numa falta. E vamos colocar pela fase, mesmo jogando fora de casa, o Yuri Alberto. Nesse nosso time aí, bons e barato. Vamos lá para treinadores. Nós temos o Wagner Mancini. Wagner Mancini, ele está custando 7,40. Se ele fizer 2,30, ele já começa a valorizar. Outro é o Gustavo Morinigo ou Gustavo Morcego, não sei, né?
treinador da equipe do Curitiba, ele vem bem desvalorizado. Se ele fazer 0,60 já começa a valorizar. E o outro é o Anderson Moreira. Nós vamos optar pelo treinador aí da equipe Coxa Branca. Capitão vai ser o Claudinho. E o nosso time, tropa, custou. Esse time nosso bom de baratos. Olha só, suspense, né? Prontinho, nosso time custou 102 cartolitas. Ponto 46, tropinha. É isso aí, tropinha. Olha, se alcançarmos a meta, vou trazer para vocês aí o nosso time principal e nós estamos com expectativa muito boa de ultrapassarmos a média aí. Nós vamos fazer um time ousado, tropinha. Olha, deixa o like, tropinha, compartilhe o link, comente aí embaixo. Um forte abraço e que a eternidade contagie os nossos corações.